Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 13, Experiência Diferente. No dia seguinte, já refeito dos golpes morais da história do velho Basílio Francisco, procurou interrogar mais pessoas que trabalhavam para seu pai. Falou com um daqui, outro dali, sorriu afavelmente para todos, disfarçando a pesquisa, colhendo experiências diferentes, para que o coração e o raciocínio pudessem somar todos os resultados, dando-lhe a justiça. E nesse transe ele poderia moldar suas atitudes, aliando a teoria à prática. Não queria de modo algum colocar-se em uma força. Não colocar-se em extremos. Tinha por natureza congênita a universalidade. Achava que a justiça era uma força sublimada e que somente ela poderia abrir caminho para o amor. Operavam-se em Francisco grandes mudanças. O pai já estava preocupado com ele, que por vários dias de nada cuidara, somente andando, conversando com servos, empregados, dando atenção, como antes às ordens de Pedro Bernardone. Despertava-se nele a sua real personalidade, bem como a conscientização do que deveria fazer. Era como se outro Francisco estivesse surgindo. Saltou dentro de uma carruagem e falou com energia ao cocheiro: "Toca para as terras do senhor Bernardone." O cocheiro, acomodando-se prestativo, respondeu com delicadeza: "Qual delas, senhor?" Ele, já refeito, respondeu com afabilidade: "Abel, desculpa meu modo como te falei quando subi a carruagem. Se ficaste ofendido comigo, peço-te desculpas. Por favor, desculpa-me. Ao sítio de Apolo." O chicote estalou no ar e os cavalos saíram em disparada. O filho de Pica entrou em meditação, sem perceber, as 2 horas de viagem no percurso de Assis a Apolo, terras férteis, onde o cultivo se fazia admirar. As parreiras circundavam grande extensão de terra. O trigo crescia com força descomunal, mostrando aos mais interessados pelo fenômeno da natureza algo de divino, entremeado às coisas materiais. Variados tipos de frutos eram um emblema valoroso da região. Chegados ao seu destino, Abel parou os cavalos banhados de suor, logo os encostando juntamente com o fiacre em uma grande sombra que uma árvore amiga ofertava. Francisco desceu, sentindo-se livre, respirando o ar puro dos campos. A natureza o favorecia pela sua própria natureza espiritual, na compatibilidade das vidas puras. Entrou no casarão, onde deparou com dezenas de servas correndo de um lado para o outro, em ocupações variadas, desde a limpeza ao preparo do alimento destinado aos servos, que rompiam o eito de trigo, sob a severa vigilância de vários feitores truculentos. Francisco desceu um despenhadeiro, correndo e cantarolando, deslizando os olhos em todas as direções, num monólogo sem precedentes. Meu Deus, por onde devo começar? Quero fazer alguma coisa de bom em benefício da humanidade. Como é difícil ser útil, como é difícil compreender os nossos deveres diante da nossa consciência, como é constrangedor a gente ver e sentir a opressão dos outros. Não posso parar mais e as ideias fervilhavam em minha mente qual uma vasilha de água em demorada fervura. Sei que o destino me reserva uma parcela de luta em favor dos que sofrem e, graças aos céus, não me falta disposição. Eis que me empenho contigo, Jesus, para que me ajudes. Mestre, abençoa minhas atitudes e não deixes que eu entre em caminhos que não condigam com a verdade e com o amor. Vejo, Senhor, que a terra é um céu, em que a natureza reflete as leis harmoniosas da vida e é um livro divino dos mais difíceis, de nele se aprender a ler e a compreender a tua vontade nas coisas que por vezes conversam conosco e que, em muitos casos, não temos ouvidos para ouvir e muito menos nos sentimos apropriados para sentir essa linguagem sobremaneira espetacular. Abre, Senhor, os nossos olhos na igualdade das nossas forças para que possamos ver o amor
se desdobrar em ramificações infinitas, esperando que o homem desperte para ele. Ao parar cansado na caminhada realizada, contemplou a enorme várzea e presenciou um espetáculo constrangedor que muito o desagradou. Em cada eito de 20 servos, um feitor, estalando um chicote, acertava de vez em quando nos lombos nus de alguns que somente tinham a liberdade de gemer, mas não a de parar. Nem bem começara a sentir revolta no coração, compreendeu porque ali estava acalmado pela razão, trabalhada por sua mãe e por Jarla. Ao responderem às suas perguntas, mesmo assim, no seu íntimo, acendeu-se um fogo não de revolta, mas de entusiasmo para lutar com todas as forças em favor daquela gente, cujo tratamento era inferior ao concedido aos animais. Desceu devagar o tortuoso trilho que levava à várzea e percebeu que, ao ser avistado pelos feitores, estes aliviavam o arroxo. Um deles veio pressuroso dar-lhe atenção, pois reconhecera ser o filho do patrão. As tuas ordens, jovem senhor. Trouxeste alguma ordem da parte do teu pai para que seja executada nas terras de Apolo? Ou os ventos que te trouxeram anunciam somente boas-vindas e esperanças para todos nós? E o feitor calou-se esperando a fala do senhor. Francisco controlou-se intimamente, sorriu com amabilidade, mesmo a contragosto, e disse ao capataz: Benevenuto, venho da parte da paz. Graças a Deus, os ventos que me trouxeram são realmente os ventos da esperança. A minha presença aqui talvez seja um grande reforço ao meu coração, um começo de lutas que dificilmente terminem uma existência. O rude homem não percebeu a profundeza da filosofia, mas perguntou ansioso: O senhor tem alguma ordem? Tenho, respondeu pausadamente Francisco. Os servos devem estar todos na hora da refeição no casarão, sem que falte um. Quero falar com eles. O capataz apreensivo respondeu: Eles comem ao pé do serviço, é ordem do senhor Bernardone. Francisco, cortando a frase do interlocutor, aceitou com energia. Faze todos eles subirem hoje para comer no casarão. O feitor pediu desculpas e terminou: Sim, senhor. Sim, senhor. Eles irão. Francisco subiu por outras vias em direção à sede da fazenda para esperar os servos, conversar com todos e aproximar-se daqueles corações sofredores que ele tanto estimava, como se Deus estivesse convocando para altos trabalhos de nivelamento humano. Passou pelo meio de um pomar e ficou estarrecido com a vida exuberante. Colheu algumas frutas e começou a deliciar-se com a oferta dadivosa das árvores. Agradeceu à mãe natureza pela comida que ele degustava com prazer. Os pássaros voavam aos bandos cantando, e ele percebia pela intuição que era uma canção de louvor ao Criador de todas as coisas. Uma rede de fibras balançava-se no alpendre por entre folhagens, e dentro dela o filho de Bernardone punha seus pensamentos em ordem. Em sua mente foi ateada uma fogueira de ideias, e perto dela o coração batia descompassado, tentando com descomunal esforço ajudar o raciocínio na grande dinâmica do bom senso. Francisco largara o corpo por instantes, e o espírito livre em outra dimensão mudou um pouco de ideia, sem contudo mudar a preocupação de servir. Cresceu mais o sentimento do bem, clareando-lhe a inteligência no plano espiritual. Mesmo no pouco tempo que lhe foi dado permanecer nesse estado, alguém lhe soprou aos ouvidos da alma: Francisco, não tentes mudar o destino desses homens de uma só vez. Cada um está no lugar certo pelo bem que a natureza lhes quer. Os desígnios da providência não falham, meu filho, e não penses que eles se encontram desamparados, pois cada criatura recebe de acordo com o plantio que fez em eras remotas. Aos que se colocam como o embrião da vida, lhes são dados processos compatíveis com as suas necessidades para que no amanhã ressuscitem para o amor, para a caridade e para a paz. Tu, por vezes, crias sofrimentos que não existem no sentir desses filhos. Se nessa hora te fosse dado voltar ao passado remoto, era bem provável que te encontrastes nos mesmos transes dolorosos,
pela tua classificação, mas natural pelas leis que vigoram em toda a criação. Se te revoltares contra esses acontecimentos, não estarás julgando os homens, e sim a Deus, que onisciente sabia de antemão que eles sofreriam o que estão sofrendo. E não somente esses vassalos passam por caminhos tortuosos da terra, são milhões de seres em todas as escalas de todos os reinos. É bem provável que saibas, no grau de amor que tens, que as plantas vivem, sentem, amam, e que rudimentos de inteligência como de sentimentos transitam no cerne do seu psiquismo espiritual. Todavia, tu que acabas de contemplar um quadro para ti doloroso envolvendo os servos, arranca o fruto que não deixa de ser o filho da árvore e o estraçalha nos dentes, sem que, com isso, pensar no sofrimento da mãe que o gerou por processos difíceis e engenhosos, qual foi a sua própria geração. Tens uma missão entre os que sofrem, e ela te custará muito caro, mas escolhestes os caminhos e passará por eles. Tem bom ânimo, avança sem temor, escutando os que sofrem, sem deixar de escutar também os que fazem com que eles sofram. Vou parar por aqui. Dá vontade de ler sem parar. Provavelmente amanhã eu já termino esse capítulo aqui. Eu vou até o fim, porque é bem interessante essa passagem, né, gente? Como todas as outras. Esse despertar de consciência do Francisco começou a liberar nele uma série de pensamentos e reflexões do que ele poderia fazer e por quem ele poderia fazer. Então ele começou a pesquisar os empregados, as pessoas mais abastadas, né, as pessoas mais humildes, e agora ele entra na fazenda e se depara com o capataz chicoteando os servos. E aí é onde dá aquele ímpeto nele, né, de revolta, ao mesmo tempo ele abranda o coração e começa a refletir sobre o que e como ele pode agir diante dessa cena, sem prejudicar o pai dele, mas também tirando a dor daquela gente. Aí a natureza, onde entra aquilo que eu falo e algumas pessoas não acreditam em mim, né? Falam que eu fiquei doida depois que eu aposentei, e eu não fiquei não. Ele no meio da natureza, a natureza ensina, ela traz respostas, ela traz ao mesmo passo que ela traz aquele questionamento, aquelas reflexões, né? Uma folha que cai da árvore, você questiona por que essa folha e não as demais? Por que uma árvore está pendente para um lado e a outra está pendente para o outro? Algumas se entrelaçam, tem aquelas hospedeiras que fazem parte de um tronco de árvore, chegam até o galho, sugando a energia daquela árvore e ela não se incomoda. Então você observa as coisas que acontecem na natureza, né? E ela traz uma bagagem para você, ela traz uma resposta diante das suas dúvidas. E eu passei a fazer alguns passeios curtos, né? Que o dinheiro não dá para ir para muito longe, mas as cidades mais próximas que são de natureza aqui, Guararema, Nazaré Paulista, fui até Santa Branca, fui até Salesópolis, e eu fui buscar, assim, dentro da natureza, cachoeira, cascata, bica d'água, represa, rios, até mesmo mar fora de época, né? É interessante ir até a praia, você ouvir as ondas, você ver as pedras, os bichinhos que ficam ali, os pescadores. Aqui em São Bernardo são 3 ilhas, eu atravesso as 3 ilhas, que vai de uma cidadezinha para outra, uma perto da outra. E durante a passagem nessas ilhas eu vejo os animais que fazem parte daquele meio natural, os pescadores que ficam em torno dos rios. Então, quando você passa, como eu passei, e quando eu puder eu vou voltar a fazer esses passeios, gente, é outro universo. Parece que você entra naquele filme do Matrix, sabe? Você tem a sua vida e vive uma Matrix, algo de lado, assim, totalmente fora do teu contexto, mas que te traz de volta para o teu contexto, fazendo com que você saiba lidar com ele.
Então eu entendo perfeitamente essa passagem do Francisco aqui, porque realmente a natureza traz as respostas que você tanto precisa. Quando as pessoas falam assim, eu vou buscar Deus numa igreja, numa religião, eu vou buscar Deus no sorriso de uma criança, brincando, eu vou buscar Deus fechando no quarto, fazendo uma leitura, fazendo uma oração, eu falo, eu vou buscar Deus na natureza. Né? Eu sou espírita, eu vou no centro espírita, eu faço leitura espírita, porém eu encontro Deus com mais facilidade quando eu entro no meio natural e eu observo, simplesmente observo a natureza, né? E não é a mesma coisa de você observar um vídeo, ajuda, né? Quem não puder ir até a natureza, pega um vídeo, assiste alguma coisa natural. Hoje de manhã eu estava vendo as baleias, né? É período agora que elas aparecem aqui na Praia Grande, algumas estão ali no sul do país, estão aparecendo vários tipos de baleias e tal. Então eu assisto vídeo, né? Vendo a natureza também, ajuda. Mas o ideal é você estar na natureza. E aí Francisco vai fazer agora esse levantamento do que ele pode trabalhar em prol dessa busca interna, né? Porque agora já virou uma busca. Para ele, já não é mais viver por viver. Agora ele já quer uma missão. Ele está em busca dessa missão. E o ímpeto nosso é ver algo que nossos olhos não concordam, querer mudar aquilo. E aí vem na sua mente, através desse contato com a natureza, vem na sua mente. Não queira mudar tudo de uma vez. Já pensou se ele chega lá, faz uma reunião agora com todos os escravos e fala assim, eu vou libertar vocês. Se ele fizer uma coisa dessa, ele vai estourar, com perdão da palavra, mas estourar a boiada, né? Porque aí a fazenda fica como? Ele vai prejudicar totalmente o pai dele. Então, a Jarla e a mãe dele já prepararam ele para essa missão. Ou seja, nem tudo ele vai poder chegar fazendo. Ele vai ter que ir devagar. Porque se ele fizer tudo de uma vez, a missão vai ficar falha. Não adianta querer ajudar um e atrapalhar o outro. É a busca do equilíbrio de como ajudar a todos sem ferir a ordem, né? E aí é interessante como veio na cabeça dele assim aquele ensinamento do tipo assim, cada um está onde precisa estar. Ai, mas parece cruel isso, né? O escravo tomando chibatada, ele precisa estar lá. Ora, naquele momento ele pode ser um bom homem, uma boa mulher, mas vai saber numa outra encarnação quem ele foi. Se ele não foi o algoz, se ele não foi aquele que deu uma chibatada nas costas de outra pessoa e que agora ele está passando na pele para nunca mais ele querer fazer isso, né? Outro dia eu estava conversando com uma moça e ela falou assim, olha, na minha família parece uma maldição. A minha mãe foi abusada, eu fui abusada, a minha filha foi abusada. Parece que a família inteira vem com esse contexto de abuso, né? Como é que pode isso acontecer? Onde que estava Deus nessa hora que não viu tudo isso acontecer? Eu falei, olha, Deus estava no exato momento que você foi abusada e que você não morreu. Sua mãe não morreu, sua filha não morreu. E que todo esse tratamento que foi dado a vocês após o abuso era justamente para vocês se fortificarem, se fortalecerem e sentirem que aquele ato é monstruoso. E que provavelmente lá no passado vocês tenham tido alguma coisa a ver com isso. Vai que vocês três não foram aqueles rapazes que juntos saíram para beber e bêbados pegaram uma moça na rua e estupraram. Então nós não sabemos o que foi que aconteceu lá atrás. Mas a gente pode ter uma ideia, de acordo com a lei de Deus, de que em vão não foi, à toa não foi, não é monstruosidade de Deus, ele não dormiu, ele viu tudo. Se eu achar que tudo que acontece comigo Deus não está vendo, eu estou sendo injusta com Deus. Ele vê tudo, ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele é bom e justo. E aí, se eu nego isso de Deus, eu estou negando os seus tributos, eu estou negando a sua própria existência. Então, Deus sabe de tudo. Se nós passamos por alguns perrengues, se nós passamos por algumas torturas, algumas situações desagradáveis, com falta de saúde, com falta de equilíbrio, com falta de segurança, são situações que nós estamos em débito e que de alguma forma veio a cobrança, né? O mesmo bem que você faz, às vezes não vem com aquela pessoa que você fez o bem e vem de uma outra que você nem espera,
acontece também do mal. De repente você praticou o mal com alguém e o mal veio a cavalo, né? Como dizem por aí, vem devagarinho, mas ele chegou até você através de uma outra situação, de uma outra encarnação, através de uma outra pessoa. Então, quem somos nós para julgar a dor alheia? Nós não podemos falar de maneira nenhuma, isso não é justo, isso não é certo. Não que nós vamos nos comprazer com o mal. Ah, parabéns para o estuprador, porque ele veio e pagou a dívida que essas 3 pessoas tiveram. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nada acontece por acaso. O que eu quero dizer é que tudo está sob a lei de Deus. E que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, talvez as pessoas precisavam passar por essa situação em família, para que juntas pudessem superar isso e aprender que com isso é algo bárbaro, que não se deve fazer, isso vai ficar impregnado o ensinamento no espírito, numa próxima encarnação isso certamente já não vai mais fazer parte da vida delas, se souberem bem passar, né? E o estuprador vai ser aquele cara que no futuro vai ser estuprado. Porque isso não deve ocorrer. É aquela máxima de Jesus, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. Não é porque aquele mal se estabeleceu, ele veio da providência de Deus? Não, ele veio do homem, ele veio do espírito. O mal não vem de Deus. O mal vem da ignorância humana, da ignorância do espírito que está naquela carne humana. E essa ignorância, à medida que a gente começa a extrapolar ela, começa a levar isso em torno de sofrimento para o próximo, esse sofrimento uma hora também vai retornar, né? Esse endereço que você tem que enviou a carta da maldade, ele também vai ter a volta, né? Toda correspondência ela vai e volta, não é isso? Então nós temos que tomar cuidado com as correspondências que nós emitimos. Tudo aquilo que nós fazemos, uma hora mais dia menos dia retorna. Então eu não posso chegar numa pessoa que sofre e ir lá e cortar o sofrimento dessa pessoa. Mas a lei da caridade existe e ela nos coloca diante de pessoas com sofrimento para amenizar o sofrimento dessas pessoas, para buscar auxílio de forma que essas pessoas sejam conduzidas a superar a sua adversidade. Aí sim, eu não posso tirar a adversidade da pessoa, mas eu posso ajudar ela a passar pela adversidade. E eu creio que essa experiência que o Francisco vai tendo vai levar a gente a refletir, a chegar nesse ponto de equilíbrio, né, onde nós vamos entender que os sofrimentos alheios existem pela maldade ainda que existe, pela ignorância que ainda existe no espírito de cada um, que nós não devemos nos colocar diante dessa situação para o super-herói, super-heroína chegou, vai resolver tudo? Não. Mas a gente pode ver essa maldade, essas coisas ruins acontecerem com outros olhos. Os olhos de quem está aqui para colaborar, para amenizar essa situação. E aí é onde vem os trabalhos voluntários, aí é onde vem no seu serviço, na sua profissão, você tentar fazer o seu melhor diante de pessoas que são preguiçosas, diante de pessoas que querem puxar o tapete uma da outra na empresa. Você vai ser aquele que colabora, você é aquele que ora no teu serviço, você é aquele que perdoa, você é aquele que tem sempre uma palavra amiga, né? Você sabe com quem você está lidando, você sabe que aquela pessoa é ruim, mas você lida com bondade, você lida com ela mostrando para ela que o errado não é você, mas é ela que está desejando, que está fazendo a maldade acontecer. É onde Jesus diz, mostra a outra face, né? Então nós temos bagagem, à medida que a gente vai estudando, a gente tem bagagem para ir passando no nosso dia a dia, situações que estavam lá atrás, que eles, né, os espíritos superiores nos conduzem. Só que o que acontece? Muitos de nós lemos, estudamos, refletimos, falamos, mas chega na hora do fazer, E aí é onde a gente é reprovado, aí é onde a gente é puxado a orelha. Né? Aí vem pra gente a prova. Né? Chegou lá na hora da prova, ultimamente eu ando passando pelas provas e eu falo assim, meu Deus, fui reprovada de novo. Porque eu tô nessa fase do despertar de consciência. Eu ainda não tô na fase do fazer, sabendo aquilo que tá fazendo. Eu tô numa fase de despertar. Eu tô no capítulo 11, né, que ele falou
do despertar. Peraí. Melhor a gente falar e apontar, né? Eu acho que é o 11. No capítulo 11, eu tô nessa parte aqui. Eu tô ainda lá no despertar. Eu tô naquela parte ainda de abrir a consciência para as coisas que eu já fiz ou faço de errado. Quando eu vou fazer alguma coisa que chega, eu sei que é prova. Eu falo, puxa, eu tô passando pela prova. Como é que eu vou passar? Aí o meu coração reflete e tal para fazer uma coisa assim, branda, resolver de uma forma tranquila. Mas a minha impulsividade briga comigo. Aí ela já quer resolver e atropelar tudo. Então, muitas das vezes, a impulsividade ainda está ganhando. Então, eu acabo falando coisas que eu não devo, acabo fazendo coisas que eu não devo. E, consequentemente, quem paga? O corpo. Quem paga sou eu. Porque eu já estou doente, eu fico mais doente, né? Então, nas provas que eu estou passando ultimamente, eu estou nessa fase do despertar. E você? Que fase que você está? Vamos lá, vamos refletir, vamos começar a mudar a chavinha aí para essa parte prática, né? De atuar de uma maneira equilibrada. E eu acho que daqui por diante é o que o Francisco vai puxar nossas orelhinhas aí.